Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Então, tô aqui trazendo um videozinho é, sobre falando mais um pouquinho sobre alguns tópicos, né, do tema 4, porque nós tivemos 2 semanas, né, mais ou menos, para trabalhar o tema 4, e apesar da gente ter tratado ele inteiro, né, o tema completo no vídeo da semana 4, eu achei que a gente podia aproveitar, né, o espacinho que sobrou semana passada para falar um pouquinho mais sobre tópicos, né, que vocês desejassem entender um pouquinho mais. Então, fiz uma pesquisinha, alguns alunos responderam, então eu anotei e estou aqui trazendo mais informações, então, para vocês sobre essa parte do conteúdo, tá bom? Eu espero que estejam todos bem, estejam todos estudando, entendendo o conteúdo e qualquer coisa é só falar comigo, tá certo? Então, pessoal, sobre a nossa disciplina, tá? Quando eu perguntei, vocês me disseram que queriam saber um pouquinho mais sobre as provas, sobre o sistema recursal e sobre a execução no juizado especial, né? Então, vamos lá, bora lá. Pessoal, sobre as provas, o que eu gostaria de falar mais para vocês, tá? Ou relembrar também, tá? As provas, gente, no juizado especial, todos os tipos de provas são admitidos, tá? Prova testemunhal, né? Quando a gente traz uma testemunha para falar, prova pericial, né? Desde que não seja muito complexa, claro, né? Mas sim, se o juiz entender que é necessária uma prova pericial para elucidar determinado caso, ele pode pedir. Prova documental, né? Apresentar fotos, apresentar documentos, enfim, todos os tipos de, todos os meios de prova, né? Que são aceitos na justiça comum, também são aceitos no juizado especial, né? Claro que o juizado especial tem os seus princípios, né? Da celeridade, da simplicidade. Então a gente tem que cuidar porque se for uma prova, por exemplo, uma perícia, né, muito complexa, talvez esse caso nem seja um caso de juizado especial, né? Então, né, resguardados os princípios do juizado especial, né? As características do juizado especial, que são aquelas características que o tornam, né, mais rápido, mais célere, mais simplificado, desde que, né, as provas estejam de acordo com esses princípios, né, desde que o caso mesmo seja um caso de valor ou de complexidade para o juizado especial, todas as provas da justiça comum são admitidas nesse juizado também, certo? Lembrando para vocês, né, não sei se vocês se lembram dessa questão, mas o juizado especial ele tem as suas leis específicas, né, que regulam o seu trâmite, que dizem como o juizado especial tem que acontecer, que é a Lei 9.099 de 95 e outras duas complementares. No entanto, como eu disse para vocês, nem tudo é tratado ali, né? Nem tudo que acontece no juizado especial está especificado nessas leis que são especiais mesmo para o juizado especial, que são específicas, né, para o juizado especial. Então, o que a gente faz? Quando a lei do juizado especial, que nem eu já tinha explicado para vocês, né, quando uma lei específica não trata exatamente, declaradamente sobre um caso, no juizado especial, como a gente fala de trâmite, de processo, a gente usa outra lei, né, outra legislação, outras regras subsidiariamente, né, em segundo plano, a gente diria assim, né. Então, se a 9.099 e as suas leis que acompanham, né, na orientação sobre o juizado especial não mencionarem ou silenciarem sobre determinado procedimento, determinada questão, qualquer coisa, a gente corre para ver o que o Código de Processo Civil, que é o Código de Processo da Justiça Comum, diz sobre isso, tá? Então, gente, em relação às provas, ocorre isso também, tá?
ali na legislação, na própria lei 9.099, é informado que deve-se considerar, né, o CPC, no caso que é o Código de Processo Civil. Nos casos de prova também são admitidas todas as mesmas provas, só que, claro, a lei 9.099 vai trazer algumas peculiaridades, né, que são orientações diferentes, alguns detalhes, né, peculiaridades mesmo, algumas contingenciazinhas, assim, que acontecem no juizado especial de forma diferente da justiça comum e, então, ali a lei 9.099 vai apontar quais são as diferenças, tá? Uma das diferenças, tá, da questão de provas da justiça comum para o juizado especial é que no juizado especial é possível arrolar, tá? Arrolar, gente, criar a lista, tá? Arrolar é um termo que se usa bastante no meio jurídico em relação às testemunhas, tá? E arrolar quer dizer criar a lista, né? Fazer a lista de testemunhas que serão apresentadas em determinado caso. Aí a gente fala arrolar, tá? Na justiça comum é aceito um número maior de testemunhas para serem arroladas por cada uma das partes, né? Quem indica as testemunhas, em princípio, são as partes, né? O réu ou o autor. O réu para contribuir, né? Para provar a veracidade do que ele está falando, e o autor, perdão, e o réu para se defender, né? Para comprovar a veracidade da defesa dele, certo? Então, aqui a gente já está entrando na parte das testemunhas, tá, pessoal? Que é um tipo de prova também e a gente chama de prova testemunhal. Nesse caso, então, do juizado especial, são aceitas até 3 testemunhas, tá, gente? Outra questão importante também sobre o juizado especial, sobre as provas no juizado especial, é que além de serem apresentadas só 3, né, aceitas só 3 testemunhas por cada parte, né, ou pelo autor ou pelo réu, as testemunhas podem ser apresentadas a qualquer tempo e não precisa fazer uma convocação prévia a cada uma, formal, através do juiz, como acontece na justiça comum, tá? Na justiça comum tem que informar com uma certa antecedência o juiz quem serão as testemunhas que tu quer levar para audiência. Aí o juiz prepara uma intimação para cada testemunha, o oficial de justiça leva na casa delas, elas são intimadas. Existe um prazo também para outra parte contestar esse grupo de testemunhas indicado pela outra parte. E isso, como vocês já devem imaginar, é super simplificado no juizado especial, tá? Então, são 3 testemunhas para cada um e elas basta chegar na audiência de instrução e julgamento, que é aquela segunda audiência, né, que a gente estudou já anteriormente, tem a de conciliação, não deu, não conciliou, passa para instrução e julgamento, que é onde apresentam-se as provas, né? Então, gente, o que acontece? No juizado especial, eu posso, como autor ou como ré, eu posso simplesmente chegar com a minha testemunha e lá dizer, olha, pessoal, para o juiz leigo, esse aqui é minha testemunha, qualifica ela ali, né? Pega seus dados, seu CPF, o nome direitinho e tal. Isso tem que ficar registrado porque é processo, né? E a partir de então passa a ser testemunha. Mas eu não consegui contato com a minha testemunha, eu não tenho o endereço direito da minha testemunha, enfim, por alguma razão eu vou precisar do auxílio do próprio juizado para identificar, ou não falo com a minha testemunha, não tenho relação com essa testemunha, por qualquer razão eu vou precisar que ela seja intimada pelo próprio juizado. Beleza, isso pode acontecer também, só que eu tenho que comunicar o juizado com até 5 dias de antecedência e então pode ser feita essa intimação. Tá, pessoal? Mais uma coisinha, deixa eu ver o que mais que eu quero falar sobre as provas para vocês. Pessoal, nas outras provas, tá? A gente considera também prova oral o depoimento, né? Que eu, como autor ou como ré, posso dar, vou dar, né? Devo dar
né, eu como autora, para contar o que está me incomodando e como ré para me defender. O depoimento que eu dou na audiência de instrução e julgamento é considerado uma prova oral, né? É prova, né? Que é considerado uma prova? É tudo aquilo que eu trago para ratificar, né? Para provar, justamente, né? Literalmente, o que eu estou falando, que o que eu estou falando é verdade, né? Então, o meu depoimento daquilo que aconteceu na audiência de instrução também é considerado uma prova, certo? Se por acaso eu não falar nada ou eu não comparecer, tudo que for dito contra mim vai ser considerado verdade, tá? É obrigatório? Não, não é obrigatório. Vou sofrer uma sanção, uma punição pelo juiz por isso? Não. Mas provavelmente tu vai perder a causa, tá bom? Que mais que eu gostaria de falar para vocês sobre as provas, tá, gente? É diferente também da justiça comum. Eu posso aparecer com uma prova. Não, na justiça comum acontece de certa forma assim, né? Normalmente a gente tem que já apresentar as provas na petição inicial, que é quando a gente entra com a ação, né? Então ali tu já tem que estar basicamente com todas as tuas provas indicadas, pelo menos, tu já tem que saber quais são as tuas provas. E no juizado especial, o ideal, né, é que tu já tenha também as tuas provas ou indicação na instrução de julgamento. No entanto, se surgir um fato novo ou qualquer coisa assim, a qualquer tempo durante o andamento do processo, né, que costuma ser rápido, pode chegar e apresentar a prova também. No entanto, tá, apesar de toda a simplificação e toda a celeridade, né, que ocorre no juizado especial, quando eu chego para apresentar a prova, mesmo no juizado especial, a outra parte tem 15 dias para contestar, tá? Então, lembrando vocês, a prova não é uma obrigação, não é um dever, tá? Apresentar a prova. A prova é um encargo, uma atribuição que as partes têm para poderem se defender, tá? Que mais que eu gostaria de dizer para vocês? Eu acho que é isso sobre as provas, tá, gente? Qualquer dúvida, então, é para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu sei que vídeos longos não costumam agradar muito o pessoal, a gente também, vocês também, estudantes, enfim, todo mundo estuda, todo mundo trabalha, tá na correria, não tem muito tempo, né? Fora as leituras. Então, eu tô tentando ser bem pontual aqui com vocês, mas qualquer coisinha, qualquer dúvida que vocês tenham, é só me escrever, tá, gente? O sistema recursal, então, né, que foi outro tópico solicitado, especialmente pela colega Alissa. O sistema recursal, gente, o que é o sistema recursal numa ação, tá? Tanto na justiça comum como no juizado especial. O sistema recursal é a parte que vem depois da sentença, tá? A gente começa ali, a gente entra com a ação, eu vou lá, comunico que tem um problema, né, no juizado especial, pode ser oral, pode ser por documento. A gente vai para conciliação, depois a gente vai para instrução e julgamento. Normalmente, e é recomendável também, que no juizado especial a sentença já saia na própria audiência de instrução e julgamento, que ela já seja divulgada, construída, né, decidida, ou seja, que a ação já seja decidida na instrução e na audiência mesmo de instrução e julgamento, tá? A não ser que me desculpa. A não ser que não seja possível, né, que o juiz ou a juíza leiga consiga decidir pelos fatos apresentados, pelas provas apresentadas. Pode ser que, por alguma razão, não seja possível tomar uma decisão justa ali com o que foi apresentado até agora na audiência de instrução e julgamento. Então, ela pode ser proferida em uma data futura, né, que vai ser avisada também para as partes, tá? No entanto, o ideal é que a sentença saia ali. O que é a sentença? Lembrando para vocês, a sentença é a decisão do processo, tá? Quem faz isso é o juiz ou a juíza leigo, né? Porque a gente tá falando de juizado especial, então é juiz leigo. Aí vocês têm que voltar lá no início do material para lembrar bem direitinho o que é um juiz leigo, tá? O juiz leigo não é a mesma coisa que um juiz togado, que é os juízes da justiça comum que a gente está acostumado a ver, tá, gente? O juiz leigo é diferente. O juiz leigo
passa por um outro processo de seleção, né? E precisa ter requisitos diferentes, né? Para capacitar para o cargo do que o juiz togado, tá? Mas aí o juiz leigo decide e o juiz togado confirma, tá? No juizado especial. Então, o que acontece? Quando o juiz togado confirma a decisão do processo, sai a sentença. A sentença é o documento onde está a decisão do processo, tá? Ou o que é a decisão do processo? É se o autor da causa ganhou, né, o que ele estava pedindo, ou se ele perdeu, ou se ele ganhou em partes, ou se ele perdeu em partes, o que acaba dando na mesma, né? Mas muitas vezes eu posso pedir uma coisa para o juiz me dá, né, em relação a uma outra parte, ou eu posso pedir o juiz, olha, tu tem razão até certo ponto aqui, então tu vai ganhar até certo ponto. Em outro ponto, é o réu que tem razão. Então, vamos organizar direitinho isso aí, você vai... A sentença vai ser, como eles dizem, parcialmente procedente, tá? Então, assim, isso é a sentença. O que acontece? Proferida a sentença, vai que uma das partes não concorda, né? Acha que foi injusto, porque o juiz pode errar também, óbvio, né? Então, considerando que a sentença pode apresentar erros, seja materiais ou formais, né? Quanto ao direito ou quanto à própria forma mesmo. Ou a sentença também pode não estar muito clara para as partes, né? Isso tudo pode acontecer, então imaginando isso, né? E claro, o sistema judiciário tem que procurar a justiça o mais próximo disso possível, né? Então, depois que sai a sentença, as partes na justiça comum têm um prazo para entrar com recurso em relação àquela sentença, né? Ou dizendo que não é justa, ou dizendo que ela não é legítima porque contém algum erro ali que fere a lei. Pedindo esclarecimento sobre alguns pontos que não entendeu, tá? Então, no juizado especial, as duas partes têm 15 dias, tá? Da data da divulgação da sentença para entrar com algum recurso. Quais recursos? E aí, tá, pessoal, a gente tá falando de sistema recursal, tá? Até a sentença, a gente fala que é a primeira instância, né? O primeiro processo ali de julgamento até sair a sentença, primeira instância. Isso no juizado especial, na justiça comum também, tá? Depois da sentença, quando alguém entra com recurso, a gente fala segunda instância. Na justiça comum, vai para o Tribunal de Justiça, tá? Segunda instância é Tribunal de Justiça, primeira instância é fóruns. Fóruns julgam sentenças através dos juízes. Tribunais julgam recursos e proferem acórdãos. A decisão da primeira instância é a sentença, a decisão da segunda instância, que é tribunal, se chama um acórdão. Na primeira instância temos juízes, na segunda desembargadores, tá? Isso na justiça comum. Na justiça especial, gente, desculpa, a pessoa está gripada há uns 3, 4 meses, eu acho. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Desculpa, eu não tenho tempo de editar o vídeo. Vai com tosse mesmo. Vamos lá. Então, turma recursal, tá, gente? Sistema recursal é depois da sentença, é quando as partes já entram no período para entrar com recurso. Deve entrar com recurso? Não, pode entrar com recurso, tem o direito de entrar com recurso. Na justiça comum tem inúmeros recursos. Inúmeros. Tem apelação, que é o mais comum. Recurso especial. Tem inúmeros recursos, tá? Tem muitos recursos. O sistema recursal da justiça comum é enorme, tá? Tem um recurso, basicamente um recurso para cada problema de sentença. Na justiça especial, no juizado especial, são admitidos 2 recursos, tá, pessoal? Que é o recurso inominado e os embargos de declaração, tá? O recurso inominado é um recurso exclusivo do juizado especial e os embargos de declaração também existem para a justiça comum. Qual é a diferença deles? O recurso inominado
ele serve para uma das partes, né, o autor ou o réu, geralmente quem perdeu a ação, né, que não vai concordar, serve para a pessoa que não concorda com a sentença solicitar uma reforma dessa decisão, né? Ah, não, eu não concordei com o valor, eu não concordei com essa lei, tá contra a lei, eu não concordei, achei que foi injusto. Então, eu tenho o direito de entrar com recurso. Na justiça comum é a apelação mais comum, né? E o recurso inominado seria é, basicamente a apelação da justiça comum, certo? É quando eu não concordo com a decisão do juiz ou da juíza, tá, gente? Recurso inominado, é o geral. Embargos de declaração é quando eu solicito uma explicação de alguma parte da sentença que ficou obscura para mim, tá? Isso pode acontecer, isso acontece bastante também. Se utiliza bastante na justiça comum embargos de declaração, por exemplo, porque tudo aquilo que fica na sentença funciona, é uma obrigação, né? Depois a gente vai ver em execução. O que está na sentença é o que o juiz está te mandando fazer. Passado o período de recurso, a sentença, o que está e ninguém entrou com recurso, ninguém modificou a sentença, aquela decisão passa a ser obrigatória, vamos executar. Aí aquela decisão tem que ser executada, é quando a gente fala, quando a gente entra na parte da execução, certo? Então, para eu, como uma das partes, executar aquela sentença, eu tenho que ter tudo exatamente muito bem explicadinho ali, né? E tem que ser tudo muito certo, tudo muito correto, que a gente chama líquido e certo, que nem a gente vê no processo de execução ali, depois que a gente vou falar um pouquinho também depois, tá? Então, o direito tem que ser líquido e certo, tem que ser muito claro, muito específico, muito objetivo, tá? Para não dar erro na decisão do juiz e nem erro na compreensão das partes envolvidas, né? A sentença, então, tem que estar super clara para que ninguém cumpra a sentença de forma errada, né? O que também ia acabar ferindo o direito de um, o direito de outro. Então, a sentença tem que ser bem clara. Se uma das partes da sentença, um trecho, um ou mais, não estiver claro para uma das partes, as partes podem entrar com um embargo de declaração. Vou contar aqui para vocês um pouquinho da prática, né? O que acontece muito na prática, o que não é recomendado, óbvio. Profissionais entrando com solicitação de embargos de declaração para ganhar mais tempo no processo. Isso acontece muito no direito com a ferramenta de recursos, né? Mas, obviamente, isso não é recomendado. O recurso não serve para ganhar mais tempo, né? Apesar de ser muito utilizado na prática. Certo, gente? Eu acho que sobre os recursos era isso que eu queria dizer para vocês. Super importante. As turmas recursais, como eu falei para vocês na Justiça Comum, é desembargador e tribunal, né? E a primeira instância, fórum e juiz. No juizado especial é diferente, tá? No juizado especial, a primeira instância é o juiz leigo, juiz togado, que vai ratificar ali a sentença, né? E depois de proferida a sentença, quando uma das partes for entrar com o recurso, quem vai analisar esse recurso, essa decisão, será um juiz também, não um desembargador, um juiz, ou seja, um jurista de primeira instância, só que um juiz federal, certo? Juízes federais, na verdade, né? Porque quando eu for recorrer de uma sentença, né? Quando eu não concordo com a sentença, eu vou solicitar, vamos supor que eu vá solicitar explicações para o juiz que a proferiu. Foi ele que proferiu. Então, dificilmente, né, pela lógica, ele vai mudar de opinião. Então, tem que ser outra pessoa, né, de outro lugar para analisar de fora aquela decisão ali e ver se tá justo ou não tá mesmo, né? Então, por isso que são outras pessoas que analisam os recursos, tá? E a turma recursal, no caso do juizado especial, são os juízes federais, tá? Existe o valor da causa. Vocês lembram da gratuidade do juizado especial, né? A gente aprendeu, dei uma revisitada lá. É gratuito, né? Até ressalvadas algumas exceções. No entanto, na segunda instância, sim,
temos que pagar alguma coisinha assim, e o valor da causa sempre vai ser 1%, tá, gente? O mínimo é 1% do valor inteiro da causa. O mínimo é 10,46, 10,64, desculpa se não me engano. E o máximo, tô dando uma conferida aqui para dizer exatamente para vocês, 1915,38. Exatamente nesses valores, tá, pessoal? Esses são o piso e o teto dos valores que cabem, né, de recurso no juizado especial, tá, gente? De R$10 de 10,64 a 1915,38 centavos. 1% do valor total da causa. Certo, gente? Rapidinho, então, porque já estamos quase nos 30 minutos, tá? Então, né, foi proferida a sentença, juntamos provas, teve a comunicação do fato, teve a conciliação, não conciliaram, audiência de conciliação, não conciliaram, teve instrução em julgamento, saiu a sentença, entrou para a fase recursal, tá? Na fase recursal, 15 dias, tá, para apresentarem os recursos. Vamos supor que ninguém apresentou nenhum recurso. O que acontece? A sentença vai para a fase de execução. O que é a execução da sentença? Fazer-se cumprir o que está na sentença. É obrigatório que se cumpra o que está proferido na sentença. Se ninguém entrou com recurso, se ninguém modificou a sentença, aquela sentença ali, passado o prazo de recursos, disse que ela transitou em julgado. Tá? Transitar em julgado, tanto na justiça comum quanto na justiça especial, transitar em julgado significa que aquela sentença se tornou definitiva, que passou o prazo de recurso e agora não existe mais o que fazer, não tem mais como recorrer. Então, o que está naquela sentença ali transitou em julgado, aquela sentença tem que ser cumprida, é obrigatório que ela seja cumprida. Quem tem que cobrar o cumprimento dessa sentença? O próprio juizado que proferiu a sentença, tá? Quem tem que executar, ou seja, ordenar a execução dessa sentença para que ela seja cumprida, o próprio juizado especial que ordenou essa sentença, tá? Isso a gente considerou agora que ninguém entrou com recurso, né? Saiu a sentença, deu lá os 15 dias, esperar, não, ninguém entrou com recurso, bateu lá, terminou o prazo de recurso, transitou em julgado, ficou definitivo. E se alguém entrar com recurso? Se alguém entrar com recurso, vai passar o período dos recursos, vão ser julgados, vão ser analisados, saindo o acórdão, né, que é a decisão que chama do recurso, que modifique a sentença, ela será modificada, vamos esperar o prazo para transitar em julgado, espera transitar em julgado, vai para execução. Se os recursos forem negados, dá-se o prazo para transitar em julgado, transitou em julgado, bora para execução. Se modificou a sentença, com o recurso, modifica a sentença, com o recurso, ela passa a valer diferente, ou enfim, né, dependendo do que foi modificado ali, né, e aí passa-se a execução daquela sentença modificada. Execução obrigatória pelo próprio juizado, mesma coisa, tá, pessoal? Execução é isso, tá, gente? As principais, o principal que vocês precisam saber é que ela é sobre execução, é que ela é obrigação mesmo do próprio juizado, tá, gente? Que mais? Obrigação certa, líquida e exigível, tá? Certa, que não reste dúvidas, né? Líquida de valor exato, exigível, ou seja, que seja de hábil cumprimento, né? As execuções, né? Isso a gente já viu, elas podem ser de entregar alguma coisa, né? De fazer alguma coisa, de pagar, de devolver alguma coisa para alguém, né? De não fazer alguma coisa, ou seja, de parar de fazer alguma coisa, né? Então a sentença ela tá sempre decidindo, né, sobre aquilo que foi pedido. Então, se eu cheguei lá e entrei com uma ação solicitando o pagamento de uma dívida de alguém que me devia e eu tiver sucesso na minha sentença, na minha decisão, né, o juiz decidir ao meu favor, ele vai proferir uma sentença obrigando aquela pessoa a pagar o que me deve. Então, uma obrigação de me pagar, uma obrigação de fazer, né? Se eu pedir para o meu vizinho, se o meu vizinho tá me incomodando com barulho e eu entrar com uma ação e eu ganhar, o juiz vai pedir para ele parar de fazer.
Se alguém está com alguma coisa minha indevidamente, eu ganhar essa ação, essa pessoa vai ter que me entregar a coisa, vai ser obrigada a me entregar. E o que que acontece se a parte não executar, não cumprir a execução da sentença, não fizer o que a sentença está mandando depois que entrou na fase de execução? O juiz vai estar de olho e vai estipular multa, tá? A pena geralmente é pecuniária no juizado especial, tá? E essa multa vai ser diária, tá? Que mais que eu queria dizer para vocês? Eu acho que era isso, pessoal. No próprio juizado. E eu acho que é isso, gente. Eu espero que tenha trazido um pouquinho mais de informações válidas para o estudo de vocês. E qualquer dúvida que ficar até aqui, vocês façam contato comigo, tá, gente? Hoje é dia 12 de setembro, hoje está encerrando a nossa avaliação, atividade prática. Eu vou conseguir passar as notas amanhã para vocês, está previsto para o dia 19, mas eu vou conseguir adiantar. Eu pretendia entregar hoje, infelizmente não consegui, vou entregar amanhã. Vocês já têm que agendar a S de vocês, tá, gente? É sem consulta, então, por favor, estudem bastante, assistam os vídeos. Qualquer dúvida, venham falar comigo. Se der tempo, deem uma olhadinha nos materiais complementares, que ajudam bastante, principalmente aí quem tá super envolvido aí com a questão do direito, quem gosta, mas é para todos vocês, tá, gente? E é isso, tá, pessoal? Eu volto com mais um videozinho de revisão que eu quero preparar para vocês. E é isso, tá? Qualquer coisa é só me chamar ali. Um abraço e bons estudos a todos.